O sol escaldante daquela tarde de sábado queimava sem dó, mas eu adorava. Era uma daquelas sensações boas, quase reconfortantes, onde você se sente viva só por estar respirando. Meus pais viajaram logo pela manhã para um almoço de família no interior de Minas Gerais, e eu preferi ficar para trás. Queria um dia inteiro só meu, sem cobranças, sem pressa, sem ninguém me enchendo a paciência. Então resolvi aproveitar a piscina. Escolhi meu biquíni branco, aquele modelo mais justinho, com as alças finas e a calcinha menor, ideal para deixar aquela marquinha perfeita depois de umas horas ao sol. Ele abraçava minhas curvas de um jeito que eu só me sentia confortável em usar em casa, no meu santuário particular. Deslizei o protetor solar pelo corpo, sabendo muito bem que não adiantaria de nada. Eu sou branca como papel e mesmo assim, insisto em tentar pegar um bronzeado decente. A pele ficava com um tom levemente avermelhado, um rosado quase infantil, mas eu persistia. O cheiro adocicado do cocô do protetor misturado ao calor do meu corpo era um dos meus aromas preferidos de verão. Deitei-me na espreguiçadeira de palha trançada com um livro nas mãos, mas nem o abri. Estava tão relaxada só sentindo o calor do sol me penetrando lentamente, que acabei perdendo a noção do tempo. O céu azul intenso da Bahia brilhava sobre mim, pontuado por algumas nuvens brancas que pareciam algodão. A paz era quase perfeita. Quase. Foi então que ouvi o portão lateral da casa Ranger. Um som familiar, uma presença silenciosa, mas inebriante. Virei a cabeça levemente, sem tirar meus óculos de sol, e vi a silhueta dele. Miguel. Meu vizinho, que morava no sobrado ao lado do meu. Sempre tão enigmático, sempre com aquela aura de quem guarda segredos interessantes. Tá querendo virar uma lagosta, Ana Paula? A voz dele veio baixa, carregada de um tom brincalhão que sempre me desarmava. Você tá vermelha até nas unhas do pé. Fiz uma careta, ainda com os óculos no rosto. Ah, olha quem chegou. Não me enche, Miguel. Falei, me fazendo de séria. Ele riu, aquele sorriso torto, quase arrogante, mas carregado de um charme que ele nunca assumia ter. Era um sorriso que me intrigava, sempre com uma ponta de mistério. Achei que passaria o dia sozinha hoje. Achei que você tivesse ido passear também, falei, curiosa, observando-o por cima da armação dos óculos. Ele balançou a cabeça negativamente, fingindo estar pensativo. Ele vestia uma camiseta de algodão preta, um pouco folgada, que deixava entrever os contornos de seus ombros largos e um pedaço de sua clavícula. Combinava com uma bermuda jeans escura e um par de chinelos de couro. Parecia que ele tinha acabado de acordar, com o cabelo castanho um pouco despenteado, o que só realçava seu ar descontraído. Eu também resolvi tirar o dia só para relaxar, ele disse, aproximando-se da piscina. Bom, se eu soubesse disso, eu disse, revirando os olhos. Teria feito o quê? Desistido do sol e da piscina? Miguel retrucou, parando ao meu lado. Talvez, ou colocado outro tipo de traje de banho, respondi, sentindo o calor subir as minhas bochechas. Pude sentir seus olhos confusos antes mesmo de levantar os óculos para encará-lo. Ah, não se preocupe. Pode ficar à vontade. Juro que não vou te incomodar muito hoje. Talvez só um pouco, ele soltou uma gargalhada no final, e o som grave preencheu o ar. Sim, até parece, né? Retruquei, irônica. Miguel estava parado ali, as mãos nos bolsos da bermuda, exalando uma naturalidade que me deixava ainda mais consciente do meu corpo estirado na espreguiçadeira. Seus olhos varreram a paisagem por um segundo, e então voltaram para mim, um brilho divertido neles. Você parece cansado, falei, observando o rosto dele. Chegou cedo. Terminei mais cedo hoje, ele respondeu, largando as chaves do carro no bolso da bermuda. E achei que ia encontrar mais gente em casa, mas parece que é só você. Sorte sua, azar meu, murmurei, voltando a abaixar os óculos. Ele riu baixo, aproximando-se lentamente da beira da piscina. O ar parecia vibrar ao redor dele. Sorte por quê? Ele perguntou com um sorriso de canto. Porque você vai poder passar o resto do dia em minha ótima companhia. Mas eu, pelo contrário, vou ter que te aturar, falei rindo, um riso leve, mas com um fundo de verdade. Você está muito convencida, Ana Paula. Acho que vou entrar na piscina, ele desconversou, balançando a cabeça. Só se prometer que não vai respingar água em mim, falei, antes que ele fizesse algo idiota. Prometo, ele disse, sério, que vou tentar não fazer de propósito. Era exatamente o que eu temia. Miguel saiu para se preparar, mas logo voltou usando apenas um short de banho preto, que marcava bem as suas pernas fortes e as coxas musculosas.
Eu fingi não reparar, mas meus olhos fixaram-se por um instante nos músculos definidos do seu abdômen, onde algumas gotas de suor corriam levemente. Tentei manter minha pose de quem não se importava, claro que não funcionou. Continuei quieta, mas meu coração acelerou involuntariamente, um ritmo discreto, quase imperceptível. Vou entrar, ele disse, enquanto olhava para a água, como se fosse preciso pedir permissão. Balancei a cabeça afirmativamente. Vai logo, antes que eu mude de ideia. Ele obedeceu. Caminhou até a borda da piscina com passos calmos, como se estivesse andando em câmera lenta. Parou diante do varal de roupas e olhou para o biquíni azul pendurado ali bem em seu caminho, o mesmo que eu usara no dia anterior e esquecera de recolher. Com um movimento simples, quase casual, ele o puxou para o lado para liberar o caminho, seus dedos roçando levemente o tecido molhado. Miguel entrou na água num pulo elegante. O mergulho foi limpo, profundo, quase artístico. Quando percebi, ele já deslizava dentro da água como um peixe, rápido e ágil. A onda criada atingiu a borda da piscina e, claro, molhou-me a espreguiçadeira inteira, incluindo meu livro e meu chapéu de palha. Miguel, gritei, levantando-me rápido. Eu avisei. Ele emergiu da água com o cabelo todo jogado para trás, gotas escorrendo por seu rosto. Sorriu sem remorso. Eu tentei não fazer de propósito, juro. Mentiroso, respondi, rindo apesar de tudo. Você sempre faz de propósito. Ele nadou até a borda onde eu estava, apoiando os cotovelos ali, o olhar fixo no meu. É porque você reage de um jeito engraçado quando fica irritada. Franzi o nariz. Eu não fico engraçada. Eu fico furiosa. Ele riu baixo, passando a mão pelo rosto para afastar o excesso de água. Pois eu acho bonitinho. Você que é um bobão. E você gosta disso. Meu coração falhou por um segundo. Eu não sabia se devia responder com ironia ou admitir que ele tinha razão. Ficamos ali por alguns segundos nos olhando. Nada mais. Apenas o som do vento suave balançando as folhas das árvores, o zumbido distante de um besouro voando entre as plantas do jardim, e o calor crescente do sol, que parecia envolver a nós dois numa bolha. Anda, entra também, Miguel sugeriu após um momento de silêncio, que se estendeu de forma quase palpável entre nós. A água tá gelada, vai te refrescar. Seus olhos brilhavam com um convite mudo, e eu senti um arrepio percorrer minha pele, que ainda estava quente do sol. Balancei a cabeça negativamente, ajustando meu chapéu de palha, que havia sido molhado pela respingada de Miguel. Eu tô aqui para tomar sol, não para suas brincadeiras idiotas. A voz saiu um pouco mais aguda do que eu pretendia. As duas coisas podem ser a mesma coisa, ele rebateu com aquele sorriso que me deixava sem graça, meio boba, e ao mesmo tempo irritada. Eu adorava a forma como ele me provocava. Você é tão irritante às vezes, eu disse, cruzando os braços sobre o biquíni branco, que agora estava levemente transparente em algumas partes, colado ao meu corpo pelo suor e pela umidade do ar. Mas você não reclama tanto quanto diz, ele observou, e eu senti o peso do seu olhar em mim, analisando cada detalhe. O rosto molhado, os cabelos ainda pingando, os olhos que pareciam saber mais do que deveriam, com um brilho profundo que me hipnotizava. Sua postura relaxada na borda da piscina, como se ele tivesse nascido para aquele lugar, para aquele momento. Por que você é sempre assim? Perguntei, quase sem querer. Era uma pergunta que vinha de dentro, carregada de uma curiosidade que eu mal conseguia esconder. Ele pensou por um instante, o olhar perdido no horizonte azul do céu, antes de responder. Talvez porque eu gosto de ver como você reage nesses momentos. Quando é surpreendida. Minha respiração falhou. Fingi que não tinha entendido direito, virando o rosto para longe. Meu coração martelava no peito, ecoando nos meus ouvidos. A pele das minhas coxas estava suada, o biquíni molhado incomodava um pouco, mas a sensação do calor do sol e a presença dele tornavam tudo insignificante. Você tá muito poético para um cara que adora jogar videogame, brinquei, tentando desviar o foco, tentando ignorar a intensidade da sua resposta. E você é muito durona para alguém que adora comprar as coisas sempre na cor rosa. Levantei os olhos surpresa. Eu não uso só cor de rosa. Eu disse, quase em protesto. Ele respondeu, piscando um olho. Hoje não. Mas nos outros dias sim. Bolsa rosa, roupas rosa, capinha do celular rosa. Enfim, senti minhas bochechas esquentarem. Ele realmente reparava em tudo, até nos mínimos detalhes. Isso era novo e de alguma forma inquietante. Você repara em tudo, né? Reparo, sim, ele admitiu,
e sua voz diminuiu um tom. Eu sempre reparei em você. Engoli em seco. Aquilo era mais do que uma simples conversa casual. Havia algo ali, alguma coisa pairando entre nós, quase tangível, uma corrente elétrica que se formava no ar. Aquele não era o Miguel brincalhão de sempre. Era um Miguel diferente, mais intenso, mais vulneroso. A água da piscina, antes refrescante, parecia agora fervilhar ao nosso redor. Anda, entra, ele repetiu, com a voz mais baixa e um tom que era quase um convite íntimo. Eu seguro você se você pular errado de novo. Ele riu suavemente. Eu não pulei errado da última vez. Defendi-me lembrando da vergonha do meu mergulho horroroso no churrasco do ano passado, que terminou em um pluff desajeitado e um banho de piscina para quem estava por perto. Eu sempre tive um certo desajeito com a água. Aquele dia você caiu na água como um saco de batata, ele riu, mas foi engraçado. Eu não pude evitar de sorrir. Balancei a cabeça negativamente, mas não resisti ao riso. Você é insuportável. Mas você ainda tá aqui. E não entrou na água. Ele me desafiava, e eu sentia a provocação como um imã. Hesitei. Era verdade. Eu continuava ali de pé, olhando para ele, sentindo o sol queimar minhas costas, mas sem conseguir desviar o olhar. A temperatura subia, não apenas do sol, mas de algo mais. Tô com preguiça, menti descaradamente, tentando justificar minha inércia. Tá com medo ou vergonha? Ele rebateu com suavidade, os olhos fixos nos meus, penetrando a superfície. De quê? De quê? Questionei, confusa. Minha respiração falhou, mas tomei coragem e disse, eu não tenho medo ou vergonha de nada. Respondi firme, a voz soando mais confiante do que eu me sentia. Então entra, ele desafiou, com um sorriso tranquilo. Era estranho como ele conseguia me desafiar com tanta delicadeza, como se não estivesse me pressionando, mas me chamando para algo maior, algo novo. Pensei por um segundo. A cena era quase poética. Eu, o biquíni branco, a pele corada, e ele, Miguel, com seus olhos intensos e sorriso convidativo. Com movimentos lentos, tirei o chapéu e deixei-o na espreguiçadeira. Tirei os óculos também, colocando-os junto com a bolsa. Meus pés descalços tocaram a superfície quente da pedra ao redor da piscina. Caminhei até a borda, cada passo era uma decisão. Olhei para a água, o reflexo do céu nela, e depois para ele. Vai ficar aí me olhando com essa cara de bobo? Eu perguntei, sentindo um misto de nervosismo e excitação. Só até você mergulhar, ele respondeu, sincero, e seu olhar não vacilou. Mergulhei. A água gelada me envolveu como um choque, tirando o fôlego por um segundo. Afundei por alguns segundos, sentindo o frescor me envolver por completo, o cheiro de cloro invadindo minhas narinas. Quando voltei à tona, respirei fundo, sacudindo a cabeça para afastar a água do rosto. Miguel estava ali, nadando até mim. Seus braços fortes cortavam a água com facilidade e elegância. Ele chegou perto, mantendo distância suficiente para não invadir meu espaço, mas perto o bastante para eu sentir o calor da sua pele molhada, o cheiro de sol e água. Viu? Ele perguntou, com um sorriso vitorioso. Não foi tão ruim. Ainda respondi, torcendo o cabelo para tirar o excesso de água. Ele riu baixo e eu ri junto. Era incrível como estávamos ali, naquela piscina, e mesmo assim parecia que estávamos em outro lugar, num universo paralelo onde o mundo era só nosso. A água balançava suavemente ao nosso redor, e o sol da tarde começava a dourar o céu. Nadamos por um tempo, brincamos de submergir para ver quem aguentava mais tempo debaixo d'água, rimos de piadas bobas, de coisas que nem eram tão engraçadas assim, mas que ganhavam vida por causa da nossa proximidade. A água fresca da piscina contrastava com o calor que irradiava dos nossos corpos e do sol que começava a se inclinar no céu. Cada braçada dele na água parecia sincronizada com o meu próprio ritmo, e a cada risada, a distância entre nós diminuía. A sensação da água escorrendo pela minha pele, o biquíni molhado ainda mais colado ao corpo, a presença dele tão perto. Tudo era uma sinfonia de sensações. Até que, sem aviso, Miguel passou a mão pelo meu cabelo molhado. Foi um toque leve, deliberadamente demorado, quase uma carícia. Meu coração deu um salto no peito. Você fica tão encantadora quando me olha desse jeito, ele murmurou, quase sem querer, a voz um pouco rouca. Fiquei tensa, meu coração acelerou ainda mais, batendo forte no peito. O quê? Perguntei, a voz mal saindo. Ele riu, um riso baixo e contido, afastando a mão como se nada tivesse acontecido, mas seus olhos ainda diziam muito. Soltei o ar que nem sabia que estava segurando.
Ficamos ali por mais um pouco, nadando, conversando, nos molhando, até que saímos da piscina. Molhados, pingando água por todos os lados, eu sentei na beira, deixando o sol do fim de tarde, agora mais suave e alaranjado, secar minha pele. As pedras ao redor da piscina ainda estavam mornas, e o cheiro do cloro misturava-se com o aroma de jasmim do jardim. Miguel fez o mesmo ao meu lado, sem dizer nada por um momento. O silêncio entre nós não era constrangedor, era um silêncio preenchido, cúmplice. Você realmente adora isso, né? Ele perguntou, apontando para o céu e para o sol, que pintava o horizonte de tons vibrantes de laranja e rosa. Adoro, respondi, e quase sem perceber, encostei a cabeça no ombro dele. Era um gesto espontâneo, íntimo, que me surpreendeu tanto quanto a ele. Olhei para ele, confusa com minha própria ousadia. Ele riu baixo, virando-se de lado para me encarar. Minha respiração falhou. Eu não esperava um olhar tão direto, nem tão sincero. Aqueles olhos que antes brilhavam com malícia e diversão, agora carregavam uma seriedade, uma intensidade que me desarmou por completo. Fiquei quieta. Eu não sabia como agir, como reagir àquela sinceridade. Por um momento pensei que fossemos parar ali, que a conversa seguiria leve como sempre. Mas então ele estendeu a mão devagar, cuidadosamente. Pegou uma das minhas e entrelaçou nossos dedos. O toque da sua pele molhada na minha era elétrico. Você é minha, ele disse, quase como se confessasse algo que guardava há muito tempo. A voz dele era um sussurro, mas ressoou em cada célula do meu corpo. Antes que ele pudesse continuar, eu o interrompi. Desde quando? Encarei-o sem entender direito. Minha mente girava, meu coração acelerava, descompassado. Desde quando o quê? Ele perguntou de volta, um sorriso pequeno começando a se formar em seus lábios. Desde quando você sabe que eu gosto de você? Meu corpo inteiro paralisou. Eu não sabia disso. Não sabia que era tão óbvio. Sabe, sim, ele respondeu com segurança, apertando minha mão. Só finge que não percebe. Engoli em seco. Meus olhos encontraram os dele, e dessa vez não havia ironia, não havia provocação. Só havia verdade, uma verdade nua e crua que me pegou desprevenida. E se eu soubesse mesmo? Ousei perguntar, um fio de voz. Ele sorriu, o sorriso agora completo, radiante, enquanto apertava minha mão novamente. Aí a gente pode parar de perder tempo e começar a viver a nossa história. E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele se inclinou para a frente e beijou-me. Foi um beijo diferente de tudo que eu já havia recebido. Mais lento, mais intenso, como se ele estivesse esperando anos por aquele momento. Meus lábios responderam imediatamente, como se também tivessem compensando a demora. Suas mãos seguravam meu rosto com cuidado, como se tivesse medo de me assustar, medo de quebrar o encanto. Eu não queria outra coisa além desse instante. A água ainda escorria de nós dois, e cada gota parecia carregar uma promessa. Era um beijo que prometia, que selava, que transformava o ordinário em extraordinário. Tá gostando dessa tarde? Ele perguntou sorrindo, os lábios ainda próximos dos meus. Se eu disser que sim, você vai ficar com esse sorriso idiota no rosto? Provoquei, sentindo um calor gostoso se espalhar pelo meu corpo. Claro que vou, respondeu sem hesitar, porque isso significa que eu tô no caminho certo. Você realmente não precisa tentar me impressionar. Fechei os olhos por um segundo. Cada olhar, cada toque, cada palavra era um convite. Tudo parecia mais real, mais próximo. A luz do fim de tarde, tão convidativa, nos envolvia num abraço dourado. E ele era tão afetuoso, tão real. Ele sorriu, beijou-me outra vez. Lento, profundo, como se soubesse que aquilo era mais do que um momento, que era o nosso começo. E eu sorri à travessa, sentindo a brisa suave na pele ainda úmida. Ficamos assim por um tempo, nossos corações batendo juntos, nossa respiração preenchendo qualquer silêncio. Quando me virei de lado, ele passou os dedos pelos meus cabelos ainda molhados, olhando-me como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. Sorri, e o silêncio entre nós agora era confortável, cúmplice. Acho que nunca vou esquecer essa tarde, murmurei, quase sem pensar, as palavras escapando. Miguel sorriu, ainda com os olhos em mim. Espero que não. Mas se esquecer, eu prometo repetir ela com você quantas vezes for preciso. Dei uma risada baixa. As mãos dele seguravam as minhas com firmeza, como quem já tinha decidido não soltar. Engraçado, eu passei o dia querendo ficar sozinha, e agora tudo que eu quero é continuar aqui com você, confessei, sentindo uma paz profunda.
É assim que a gente percebe que algumas coisas valem mais que qualquer plano de solidão, ele disse, e dessa vez não havia graça nem provocação na voz. Só sinceridade, respeitando aquele instante de descoberta mútua. Uma pequena eternidade em forma de fim de tarde. Com muito carinho, ele murmurou, e o som da sua voz era como um carinho em minha alma. Vamos fazer disso o primeiro de muitos dias nossos. E foi assim. Sem pressa. Sem cobrança. Só a gente. Olhava para ele, e as respostas vinham com naturalidade, não em palavras, mas em sorrisos daqueles que nascem de dentro e aquecem até a alma. E então ali mesmo, sob o céu que se despedia, eu soube. Aquele não era só o fim de uma tarde quente de sábado. Era o começo de alguma coisa bonita. Daquilo que no fundo eu sempre soube que merecia.